Boa noite, a paz do Senhor. Estou bem, graças a Deus. Estamos todos bem aqui em casa e devemos agradecer somente a Deus e as vidas, a igreja, as pessoas que intercederam e oraram por nós. Amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra em Mateus 8:18. E eu quero passar algo qual o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mateus 8:18 diz assim: Quando Jesus viu ao redor de uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado do lago. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Mas respondeu Jesus: As raposas têm toca, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. No 21 diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa para os mortos sepultar os seus próprios mortos. Que palavra maravilhosa! O interessante, queridos, que aonde Jesus passava, aonde Jesus parava, ali se formava uma multidão. E o povo ali fazia muitas perguntas para ele. E em uma dessas paradas de Jesus, próximo ao lago, né, que é o que a palavra nos relata aqui, diz que tinha um homem ali da lei e falou assim para Jesus: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus, na sabedoria dele, disse que as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Queridos, para seguir Jesus, você vai ter que sair do seu conforto. Para seguir Jesus, você vai ter que fazer o possível e o impossível de não olhar para trás. Se você se atentar aqui, um dos seus discípulos do 21 fala assim, que um dos discípulos diz: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. E Jesus novamente, com a sua sabedoria, diz: Segue-me e deixa para os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sabe, quando Jesus diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, amados, o que passou, passou. O que morreu, morreu. Jesus, se for de ressuscitar algo, Ele mesmo vai fazer e vai trazer conforto para todos.
Você está preparado para deixar a sua família? Você está preparado para deixar as suas mazelas, os seus costumes, para me seguir? Foi isso que Jesus quis dizer. E hoje, para seguir Jesus, meu querido, minha querida, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Aqui fala dos discípulos que queria sepultar o seu pai. Olha que forte. Isso quer dizer que vai acontecer coisas que vai nos querer tirar da presença do Senhor, coisas que a gente vai sentir e vai colocar à prova. Mas não temas, o Senhor é contigo. Aqui fala no comecinho como devemos seguir a Jesus. Aqui está um dos passos que, no caso, você seguindo a Jesus vai ter que deixar muita coisa. E que nessa noite nós possamos seguir Jesus. E que nessa noite possamos adorá-lo, exaltar o nome do Senhor. E que nesta noite possamos levantar um clamor de adoração. Orar para que esta palavra, o qual está por vir, que o ministro da noite vai trazer, venha entrar no nosso coração e fazer morada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Pai, para este início deste culto, para que o Senhor venha entrar e fazer morada. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, faz a tua vontade, o teu querer. Senhor, nos ensina, Pai, a qual caminho devemos te seguir. Senhor, abre o nosso entendimento. Fala com as nossas vidas, Senhor. Usa, Senhor Deus, o pregador desta noite. Usa o ministério de louvor. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Tenha um bom culto, em nome de Jesus.
Graça e paz, boa noite igreja, boa noite irmãos. Quero desde já agradecer a oportunidade aos pastores do Ministério Yeshua, agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar falando a palavra dele, a qualquer um que venha estar assistindo esse vídeo, seja pela manhã, que venha ter um bom dia, que seja pela tarde, que venha ter uma boa tarde, e que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o próprio Espírito Santo de Deus falar através de mim, que de mim mesmo não saia nada, mas que tudo venha sair com a permissão do Senhor através dele mesmo. Amém? Antes de mais nada, eu queria começar com uma oração, que o Senhor se faça presente e que Ele tome a direção desta palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de poder falar da Tua Santa Palavra, de poder falar quão bom o Senhor é, Pai, sobre as nossas vidas. Que nesta noite eu, Rafael, venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu não venha falar nada da minha forma natural, da minha forma humana ou daquilo que eu acho que eu sei, mas que quando eu abrir a boca venha ser o próprio Senhor a falar através de mim, porque eu nada tenho para passar. Por mais sabedoria que eu tivesse, não se compara à Tua sabedoria, ó Deus. A palavra é Tua, a direção é Tua, Deus. Eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos nesta noite, que eu venha ser direcionado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquei buscando uma palavra no dia de hoje. O pastor me fez o convite na segunda-feira. Eu comecei a passear pela Bíblia e comecei a fazer umas junções da palavra. E folheando a Bíblia, o livro de Gálatas me chamou muito a atenção. No começo fiquei tentando imaginar aquilo que era para mim ministrar, aquilo que era para mim passar, mas eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele vai nos direcionar nesta noite, amém? Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 3. E Paulo descreve ao povo ali de Gálatas: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos agora, repito. Se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, aqui é um livro conhecido, livro de Gálatas, ao qual Paulo descreve aquele povo, onde aqui, logo no primeiro capítulo, ele começa a chamar a atenção daquele pessoal, que eles já eram libertos pela palavra de Deus, que eles já estavam libertos pelo sangue de Cristo, que Jesus já tinha vindo e pagado todo o preço por aquele povo, mas que eles estavam trocando essa liberdade em Cristo pela lei, muitas vezes ali confusos, querendo voltar a seguir a lei de Moisés, a lei de um homem. E me trouxe a reflexão: quantos de nós aceitamos ao Senhor, somos libertos por Deus, somos libertos pela palavra de Jesus Cristo,
e muitas vezes ficamos presos a algo que nos afeta, que nos afasta da palavra e da presença de Deus. Seja ela lá um passado que a gente não consegue enterrar, seja lá um pecado que a gente não consegue fazer com que ele caia por terra, seja lá qualquer coisa que nos aprisiona e nos tira essa liberdade ao qual nós já temos por direito, ao qual Deus já nos libertou. E é isso que Paulo chama a atenção daquele povo em Gálatas, falando que o verdadeiro evangelho já tinha sido pregado a eles, que eles já tinham entendido e que eles não precisavam se prender a mais nada, não se prender a homens, mas a quem vivesse nesses falsos evangelhos seria amaldiçoado. A minha Bíblia aqui tem a Nova Versão e tem algumas que usam uma palavra diferente, a qual me fugiu agora a palavra, mas traduzindo ela se diz amaldiçoado. E aqui até diz: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente do que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Nos dias de hoje, quantos homens e mulheres que dizem ser de Deus e traz um evangelho banalizado, um evangelho qualquer nos altares das igrejas. A palavra aqui diz que qualquer coisa que não seja o evangelho de Deus, ele já é amaldiçoado por si só. Eu não estou aqui para tentar chamar a atenção de ninguém. Quem sou eu, Rafael? Tenho muito que aprender. Mas o que essa palavra colocou no meu coração é que nós tenhamos que ser mais vigilantes nesses dias de hoje. Se naquela época Paulo já pedia para que eles se atentassem ao verdadeiro evangelho, imagina os dias de hoje, onde tudo é muito fácil, onde através de um celular nas nossas mãos nós podemos ouvir milhares de ministrações. Mas qual é a ministração que realmente é aquela que Deus quer que nós venhamos ouvir? Quantos homens ou mulheres nós estamos dando os ouvidos? Qual ministração e qual palavra nós temos deixado entrar no nosso coração? Será que é o verdadeiro evangelho de Deus? O Senhor foi ministrando durante o meu dia ao meu coração sobre essa palavra, foi falando e me ensinando que eu tenho que ser prudente com quem eu tenho que conversar, a qual palavra eu tenho que ouvir, com quem eu tenho que me aconselhar na palavra de Deus. Eu não quero dizer aqui para vocês que a comunidade cristã em Yeshua é um mundo de fantasias, é um mar de rosas, onde ali só tem homens e mulheres de Deus. Eu quero acreditar que sim, mas a palavra aqui nos mostra que nós devemos refletir sobre o verdadeiro evangelho, praticarmos o verdadeiro evangelho. Aqui ele continua dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Quem nós temos procurado agradar? Ao homem? A um familiar? Um parente? Às vezes até mesmo o esposo, a esposa, um pastor ou uma pastora? Ou temos tentado agradar a Deus? E aqui ele continua dizendo: e se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Que a nossa primeira intenção seja agradar a Deus. Que nós venhamos fazer tudo primeiramente para Deus. A palavra fala que nós devemos nos examinarmos dia após dia. Que nós venhamos ter esse entendimento que nós devemos agradar a Deus. Eu falei que eu comecei a viajar um pouco pela Bíblia, pela palavra. E mais à frente, eu folheando, eu vi o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, onde ali ele passa instruções a Timóteo. Eu vou começar a ler a partir do versículo 11. Ele falando para Timóteo: ordene e ensine estas coisas.
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à leitura da palavra de Deus, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, nem com imposição de mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, medita nesta palavra, é o que Paulo estava querendo dizer. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto ao que te escutam. Paulo agora ali começa a falar para Timóteo, como muitas vezes nós queremos às vezes aconselhar um amigo ou alguém ali na igreja sobre a palavra de Deus. Interessante e que prazeroso é ver isso. Um homem que era perseguidor de Cristo ensinando sobre a palavra do Senhor para outro. Que nós venhamos ter esse coração voltado, em que a palavra não venha morrer em nós, mas que nós venhamos passar para outras pessoas. Que a palavra de Deus, através das nossas vidas, venha alcançar milhares de pessoas. E ali ele está falando para Timóteo que ele deve perseverar na palavra de Deus, que ele deve examinar as Escrituras, que ele deve continuar buscando a palavra de Deus, não negligenciar a fé, não negligenciar a palavra. Que nós venhamos ter esse entendimento nos dias de hoje. Todas as vezes nesses últimos 3, 4 meses que nós ligamos a televisão e passamos por determinados canais, hoje até usei uma palavra, onde estava passando o jornal, e continuam dando poder a uma doença, e continuam alarmando sobre uma doença. Sim, ela é perigosa, ela veio para matar, ela está matando, ela está destruindo, mas o maior poder está sobre Deus, está sobre o nosso Jesus Cristo. E Paulo sabia disso. E Paulo estava ali orientando, como começa em Gálatas, orientando todo um povo. E aqui em Timóteo ele vai falando para Timóteo: irmão, medita na palavra. Comunidade cristã em Yeshua, que a cada dia mais nós possamos meditar na palavra. Nós possamos querer buscar mais conhecimento na palavra de Deus. Não porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, não, mas porque Cristo nos chamou para isso. De nós mesmos nós nada teríamos a oferecer para o nosso Senhor, mas Ele viu virtude em mim, Rafael, Ele viu virtude na Juliana, Ele viu virtude em você que está vendo este vídeo, Ele viu virtude num familiar seu, onde nem ele mesmo sabe a virtude que há dentro dele. Mas o Senhor que sonda e esquadrinha os nossos corações conhece as virtudes que nem nós mesmos enxergamos. O Senhor viu a virtude em Paulo, homem que perseguia, homem que matava quem falava da palavra. E falou: vou fazer deste homem o maior dos apóstolos. Ele não andou com Jesus, ele não conheceu a Jesus face a face, mas ele se tornou o grande apóstolo Paulo, onde qualquer lugar que nós entramos e falamos de Paulo, todo mundo conhece, cristãos e não cristãos. Que nós venhamos ter esse entendimento, como ali em Gálatas ele chama a atenção do povo, que nossos ouvidos venham estar atentos somente a homens e mulheres prudentes, homens e mulheres que não queiram distorcer a palavra de Deus, homens e mulheres que querem realmente falar do amor puro e da palavra sincera e verdadeira de Deus. E como reconhecer isso? É dobrando os nossos joelhos,
pedindo sabedoria a Deus, como ele fala para Timóteo, examinando a palavra de Deus. Ela nos dá direção, ela nos dá sabedoria, ela nos dá discernimento. E ela no final termina dizendo aqui que atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Se nós continuarmos praticando a boa palavra do Senhor, se nós continuarmos buscando a face de Deus, nós salvaremos a nós mesmos quanto às pessoas que nos ouvem. Nós poderemos ter o poder de, pela graça do Senhor Jesus Cristo, salvar nossos familiares, salvar nossos amigos, até mesmo com uma palavra simples como essa no YouTube, algum lugar que chegar a salvar uma vida, salvar uma alma. É isso que Paulo está dizendo. Que nós venhamos nos desprender de qualquer coisa que nos prenda, como ele estava pedindo para o povo de Gálatas. Venha se desprender porque nós já somos livres em Cristo Jesus. Seja lá qualquer coisa que esteja nos prendendo nos dias de hoje. Medo da doença, medo do desemprego, medo de qualquer situação, medo do pecado, medo do passado. Que você possa reconhecer que você e entender que você é livre em Cristo Jesus. E ainda que você olhe para si mesmo e não veja nada, que você ainda hoje não consiga entender, tem mais uma outra palavrinha que eu queria deixar para que vocês meditassem. Se encontra em Êxodo, capítulo 31, no verso 1 mesmo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. E aqui Deus fala: eu escolhi Bezaleel, eu o enchi do Espírito de Deus. Quando eu li esta palavra, eu comecei a me alegrar no Senhor, porque Ele escolheu aquele servo. Igreja, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que me escolheu, em meio aos meus pecados, em meio às minhas imperfeições, em meio às minhas falhas. Ele me chamou pelo meu nome, Ele conhecia meus antepassados, Ele conhece o meu futuro, como Ele conhecia quem era Bezaleel. Ele chamou pelo nome. E ainda que você não se sinta capacitado, a palavra aqui ainda é bem incisiva e diz: eu o capacitei com o Espírito Santo de Deus. Irmão e irmã, você vai ser dia após dia capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Só vai depender da tua busca, só vai depender da tua vontade, só vai depender do quanto vocês examinarem esta palavra e pedirem para Deus: me usa, me capacita, me ensina, me direciona. Todos esses livros e trechos que eu li foi para mostrar que Paulo começa chamando a atenção de um povo, e quando nós lemos temos que trazer para os dias de hoje. Aqui nós temos dado ouvido aos falsos profetas. A palavra fala que nos últimos dias os falsos profetas enganariam muitos. Enganariam muitos. Que nós não venhamos ser enganados por esses falsos profetas. Que nós não venhamos ser enganados por essas doutrinas. A doutrina que nós temos que seguir é a de Jesus Cristo. Sabe quando alguém vem e fala: isso é errado, isso é pecado? Irmãos, vai lá e pede um conselho a Jesus Cristo. Vai lá e pede um conselho ao seu próprio pastor.
Examine-se você a si mesmo. Você conhece o seu coração. Você sabe o que há dentro de você. Pergunta para Deus. Uma certa vez ouvi um grande amigo meu falando: todas as vezes que eu mirasse ou que eu fosse querer fazer alguma coisa, eu deveria pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que o Paulo fez. Pregou para nações, pregou a verdade, pregou a salvação. E o que passar disso, a palavra fala, como eu vi em Gálatas, ela é amaldiçoada. É uma palavra dura, irmãos, nessa parte, porque fala de maldição. Mas que nós não venhamos ter isso para nossas vidas, que nós venhamos ter as bênçãos de Deus, que nós vamos continuar falando a verdade, nós vamos continuar pregando salvação, nós vamos continuar pregando libertação, nós vamos continuar falando do amor de Cristo Jesus, que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos livra. Aqui em Êxodo 31, Deus fala que conhecia Bezaleel, que o escolheu e que o capacitou. Que nós todos da comunidade cristã em Yeshua e a todos que estejam ouvindo e venham ver este vídeo, sejam capacitados pelo poder e pela glória de Deus. Que não venha morrer em mim, que não venha morrer em vocês, mas que o Evangelho venha a ser difundido entre todas as nações, ao nosso vizinho da direita, ao nosso vizinho da esquerda, ao nosso parente mais próximo e ao nosso parente mais distante. Porque Paulo fala para Timóteo que isso trará salvação individual para nós mesmos e para aquele que nos escutarem, para que nós venhamos salvar pessoas. Nós teremos que manusear muito bem, e para manusear muito bem esta palavra, nós temos que conhecê-la, nós temos que meditá-la, nós temos que estudar ela. Amém, irmãos? É uma simples, uma singela palavra, mas é o que estava no meu coração. Que nós não venhamos nesses tempos ser enganados. Logo, logo a vida está voltando ao normal. As igrejas estão voltando a abrir. O livre acesso ao ir e vir está voltando na nossa rotina do dia a dia. E quando nós voltarmos a cultuar da forma que nós estávamos acostumados, nós venhamos voltar cada vez com mais garra, com mais gana, com mais vontade, com mais sede e fome da palavra. Para quando vier esses falsos profetas, nós não venhamos ser enganados por eles, mas que nós venhamos confrontá-los na palavra e mostrarmos a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho ao qual Paulo pede para que nós venhamos praticar, o verdadeiro evangelho de Cristo. Que nós não venhamos nos preocupar em agradar ao homem, mas que nós venhamos nos preocupar em agradar a Deus. Amém? Eu agradeço assim a oportunidade, para que este vídeo não fique longo, não fique cansativo. Que Deus abençoe a semana de cada um. Que Deus abençoe o trabalho de cada um. Que Deus abençoe o lar de cada um. E aqueles que estejam temerosos por qualquer situação, por medo ou presos a qualquer situação, vocês sejam libertos pelo poder e pela graça de Deus. Libertos vocês já são. Somente temos que nos desprender, enxergar além daquilo que nossos olhos podem ver. Como a pastora ministrou para mim neste domingo, que nós venhamos olhar pelos olhos da fé. Ela me injetou uma palavra de ânimo, o pastor me injetou uma palavra de ânimo, que assim nós sejamos na vida de quem estiver ao nosso lado, que nós venhamos ter palavras de bênção, para que nós sejamos salvos e aqueles que nos escutar sejam salvos, que nós venhamos viver pela fé, como a pastora ministrou, pela fé em Cristo Jesus.
ainda que os nossos olhos não estejam vendo, que nós possamos crer que vai acontecer. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade, Senhor, de ter falado da Tua palavra. Esta é a forma que eu sei, esta é a forma que eu aprendi, Deus. Que não é do muito falar, é do muito querer mexer com sentimentos, mas é de falar aquilo que está nos nossos corações, Deus. Pai, que esta palavra venha alcançar o propósito ao qual ela foi designada. Que antes mesmo de nascer no meu coração, antes mesmo, Papai amado, de nascer no coração do pastor, de pedir o convite a mim, eu creio que já nasceu no teu coração e o Senhor sabe o propósito dessa palavra, Deus. Que ela venha se cumprir na vida de quem necessita e na minha vida, porque eu necessito todos os dias aprender com o Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.